Bom, ainda continuando aqui nossa revisão sobre ondulatória, e não se esqueça, né? É aquela coisa que eu sempre digo: quanto mais questões você faz ou tenta fazer, é bom, né? Porque você vai mobilizar conhecimentos aí de ondulatória, né? E cada problema que você faz a mais, né, é um conhecimento a mais que você vai ganhar em relação a esse conteúdo, tá? Então, por isso que é importante, tá? Então, você está vendo aqui o meu vídeo, é porque você já tentou resolver esse problema, né? E não conseguiu e está tentando descobrir aí como é que faz essa brincadeira. Ou então, é só para uma revisãozinha básica mesmo de ondulatória que você está tentando aqui assistir esse vídeo. Bom, de qualquer forma, agradeço pela sua visita, agradeço por você estar assistindo aqui no nosso canal a mais um vídeo sobre ondulatória. O que diz a questão da Federal aqui do Amazonas? A figura abaixo representa o perfil de uma onda transversal que se propaga. Os valores da amplitude, do comprimento e da velocidade da onda, sabendo que sua frequência é de 200 Hz, são respectivamente quanto, né? Ou respectivamente são, né? Aqui no caso para ser preciso. Então a pergunta aqui do problema é bem claro, né? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a amplitude dessa onda, qual é o comprimento dessa onda, né? No caso, e a velocidade, né? Da propagação da onda, né? Então ele quer saber, na verdade, essas três coisas. Que ele nos informou em relação a dados? Então, aqui o problema ele fala claramente que a frequência, aqui no caso da onda, é de quanto? É de 200 Hz, 200 Hz, e pergunta aí três coisinhas, né? Já ia falar quatro, né? Então, são apenas três. Ele quer saber a amplitude da onda, ele quer saber o que mais? Ele quer saber o comprimento lembra? É o tal do lambda, e ele quer saber o tal da velocidade dessa onda. Se você reparar bem, ele nos dá um gráfico aqui, né? Então, o gráfico ele vai nos dizer alguma coisa em relação a essa onda, né? Então, o que o cara tem que lembrar, né? Você, aluno aí, né? Tem que lembrar do quê? Lembra, uma onda mesmo, ela é feita de quê? De uma crista de um vale? Então, se você olhar bem aqui, ó, vamos desenhar esse negócio aqui, para você enxergar melhor. Tá vendo que isso aqui, por exemplo, é um vale, aqui no caso, uma crista, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma onda, né? Então, desse ponto aqui que eu estou fazendo até esse pontinho aqui, isso aqui é uma onda, tá? Então, um vale e uma crista formam uma onda, ou uma crista e um vale, tanto faz, tá? Que mais aqui a gente tem? Então, isso aqui é uma onda. Se isso aqui é uma onda, se você olhar bem também aqui, aqui de novo, né? Mais um vale, mais uma crista. Então, mais um vale, mais uma crista. Até esse ponto aqui a gente tem o quê? A gente tem duas ondas completas. Professor, mas essa onda está esquisita, ela está triangular, né? A gente não faz geralmente aquela curva, né? Tanto faz, né? Então, que é um padrão, né? Nesse caso, ele tem um padrão aqui meio triangular, mas é o formato, né? É a ideia de uma onda. Então, até esse ponto que eu fiz aqui são duas. E você percebe que o comprimento que ele me dá, que esse cara aqui, de 45 centímetros, ele vai até onde, né? Essa distância, ela vai até esse ponto aqui, né? Então, se você olhar bem, até esse ponto aqui, eu vou até fazer de outra cor, para você, né, entender melhor. Então, esse pedacinho aqui, né, aqui em vermelho, por exemplo, corresponde a quanto de uma onda? Um quarto de onda, né? Porque tá vendo que pegar só a metade do triângulo, né, é a metade do vale. Então, se a metade da metade é um quarto. Então, desse ponto aqui até esse outro ponto, eu tenho um quanto, né? Eu tenho duas ondas e quanto? Duas ondas mais um quarto. Duas ondas mais um quarto, quanto que é? Lembra que um quarto é 0,25? E se você lembrar da matemática, que um quarto é, na verdade, 0,25. Então, duas ondas mais um quarto, na verdade, vai dar quanto? 2,25. Então, de cara, a gente já sabe o quê? Já descobriu aqui, você percebeu quem? O comprimento da onda, né? Lembrando que esse lambda aqui, né, é sempre o comprimento de uma onda, né? Então, não interessa se que a figura tem 10, 20, 30 ondas. Quando a gente fala comprimento de onda, a gente está falando apenas de uma onda. E como é que eu calculo isso aí? Ué, você vai pegar esse comprimento aqui de 45, né, que é o tamanho daquele negócio ali. Então, o tamanho daquele tudo é 45 dividido. Quantas ondas tem aqui? Duas ondas e 25? Divide, né? Divide por duas ondas e 25. O que eu vou descobrir? Eu vou descobrir o comprimento da onda. Então, 45 dividido por 2,25 vai dar exatos 20 centímetros, né? Então, já descobrimos aí qual é o comprimento da onda. E se você também, né, lembrar um pouquinho aqui de ondulatória, o que mais que a gente sabe? A amplitude, né? Você lembra da amplitude? Amplitude não é essa partezinha aqui, né? Aqui em amarelo que eu estou aqui desenhando. Essa partezinha aqui é amplitude, né? Pode ser aqui tanto para cima quanto para baixo, né? Tanto faz. Então pode ser essa área aqui de baixo ou aquela área aqui de cima. O que não pode
é ser toda ela. E aqui o problema, ele nos fala também outra informação, que do comprimento, né, de cima a baixo é quanto? É 20 centímetros? E se eu quero, por exemplo, só do meio para cima, se eu quero do meio para cima, então vai ser a metade de 20. Então, qual a metade de 20? 10. Então, a amplitude também que a gente, pela figura, a gente determina aí, só olhando aqui a figura, que vai dar quanto? Isso vai dar 10 centímetros. Bom, então a gente já sabe duas respostas. A amplitude tem que ser 10 centímetros e o comprimento da onda tem que ser 20. Né? Então, se você olhar aqui a alternativa, né, já fica aqui, tem uma noção mais ou menos, né, de algumas possibilidades aí. E por último, ele quer saber o quê? Ele quer saber a velocidade. Bom, para descobrir que é velocidade, o que, que a gente vai usar? Né? Velocidade, lembra? É lambda f. Quem que é o, né, velocidade? Não sei. Então vamos repetir aqui a letra V. O comprimento aqui da onda. É, aqui eu ia até entendo você. Você vai deixar isso aqui em centímetro, vai deixar em metro. O correto, né, aqui no sistema internacional, é deixar em metro, tá? Mas aqui a gente vai perceber que a alternativa correta ele deixou em centímetro. O professor pode deixar assim? Pode, não tem problema nenhum, não, tá? Eu vou deixar aqui, por exemplo, em 20, se eu deixar em centímetro mesmo, né? Qual que é a frequência que aquilo o problema nos fala? A frequência ele fala que é 200. Então, você percebe aqui, ó, então eu faço esse vezes esse, né? 2 vezes 2 fica 4, 3 zeros, coloco aqui 3 zeros, né? Não precisa nem perder muito tempo com isso. No caso, então, centímetros por segundo. Né? Então, essa é a velocidade em centímetros por segundo. Professor, mas se eu fizesse em metro, quanto que daria? Aí você tem que transformar, lembra? 20 centímetros, quantos metros são? Na verdade, for para metros, que vai dar quanto? Vai dar 0,2 metros. Aí você faz continha lá, 0,2 vezes, qual que é a frequência? No caso, 200, isso vai dar que velocidade? Isso vai dar 40, né? 40 metros por segundo. Né? Ou a resposta vai estar em metro por segundo, ou ela vai estar em centímetro por segundo aqui no caso, que a gente percebe aqui em alternativas, né, unidades bem diferentes. Então, o item A, vamos ver aqui o item A. O item A ele fala, bom, a amplitude é 10 centímetros, tá certo? O comprimento aqui no caso é 20 centímetros, né, o comprimento da onda, também tá certo. E a velocidade é 30? Não, a velocidade aqui não deu 30, né? Deu quanto? Deu 40 metros por segundo. Letra B. A letra B ele fala, né, o amplitude, aqui no caso é 20 centímetros, não, a amplitude não é de cima até embaixo, né? A amplitude é só do meio para cima ou do meio para baixo. Então deu 10. Então aqui já começa errado, não pode ser essa. Aqui de novo a amplitude começa com 20, também não pode ser essa. Letra D de dado. Ele fala aqui que a amplitude é 0,10 metros. Tá certo? O que que você acha? 0,10 metros? Ah, professor, mas você falou que a amplitude é 10 centímetros. E também estou certo. Isso, mas 10 centímetros, quantos metros são? Né? Dividindo esse 10 por 100, vai dar quanto? Vai dar 0,1 metro. Né? Em metros, a amplitude fica 0,1 metros. Em centímetros, vai ficar 10. Aqui o problema está certo, né? Ou seja, 0,1, 0,10 metros pode ser. Letra, aqui no caso, a amplitude deu 20 centímetros, tá certo? Velocidade deu quanto? 4.000 centímetros por segundo, foi o que nós encontramos aqui, 4.000 centímetros por segundo. Ou seja, a alternativa certa é a alternativa D, né? Então, o problema aqui, só para a gente relembrar, olhando aqui uma questão gráfica, a gente calcula comprimento, a gente calcula amplitude, calcula velocidade, dependendo da informação que ele nos der. Bacana relembrar aqui a brincadeira? É isso.